Olá! Façamos hoje a leitura do resumo do livro de Deuteronômio, da Bíblia Sagrada. Nesse resumo existem muitas referências bíblicas, mas eu não vou citá-las. Vou só fazer uma leitura assim, dos aspectos mais importantes. Tá? Então, Deuteronômio. Autor. Além de ser o maior legislador de Israel, Moisés também é conhecido como fundador da religião de seu povo. Apesar de ter relutado no início, transformou-se no maior líder israelita de todos os tempos. O primeiro profeta de Israel e o padrão de comparação para todos os seus sucessores. Moisés possuía um conhecimento íntimo de Deus e conversava com ele face a face. O mais importante, porém, é que Deus conhecia Moisés. Ele confiou a liderança do seu povo escolhido. A autoria mosaica de Deuteronômio, aceita tanto pelos judeus quanto pelos cristãos, é corroborada por texto do próprio livro e por outras passagens do Antigo Testamento e por outras referências do Novo Testamento. O relato da morte de Moisés foi acrescentado posteriormente por outra pessoa, talvez Josué. Data. Tendo em vista a autoria mosaica, o livro deve ser datado do século XV a.C. A estrutura de Deuteronômio é semelhante à dos tratados entre suceranos e vassalos do Antigo Oriente Próximo, documentos comuns no segundo milênio a.C. Muitas vezes, um rei vitorioso assinava um tratado com um rei conquistado, permitindo que ele continuasse a governar sobre seu povo numa posição subserviente. Em troca, o Estado vassalo deveria jurar fidelidade ao rei vitorioso e lhe pagar tributos. Israel devia ser um Estado vassalo, mas não de um reino terreno. Devia ser fiel somente de Deus. Pano de fundo, contexto. Bem, pano de fundo é contexto. Depois de passar 40 anos vagando pelo deserto, o povo de Israel estava acampado na entrada de Canaã, pronto para conquistar e ocupar a terra prometida por Deus. Sabendo que não entraria na terra e que sua morte estava próxima, Moisés reafirmou o concerto com o povo e usou essa ocasião para enfatizar a importância da obediência ao Senhor. Propósito. Deuteronômio apresenta não apenas uma recapitulação da lei, de modo a tornar suas prescrições mais claras para o povo. Propósito. Deuteronômio apresenta não apenas uma recapitulação, mas também uma explicação da lei, de modo a tornar suas prescrições mais claras para o povo. Moisés chamou o povo a se lembrar de seu concerto com Deus e renovar seu juramento de fidelidade a ele, para que a conquista de Canaã pudesse ser bem sucedida. Deuteronômio ressalta que a lei dada a uma determinada geração é válida para todas as gerações subsequentes. Destinatário. Quase toda a geração de Israel que saiu do Egito com Moisés morreu no deserto, como consequência de sua incredulidade. Em Deuteronômio, a geração seguinte está diante de Moisés para receber uma mensagem de obediência ao Senhor. Características literárias. A estrutura de Deuteronômio é bastante parecida com a de tratados entre suceranos e vassalos do Antigo Oriente Próximo na era mosaica. Em geral, esses tratados continham seguintes elementos: um preâmbulo, um prólogo histórico, prescrições essenciais,
prescrições específicas, maldições e bênçãos e testemunhas divinas. Certo? Agora, temas. O tema principal, a obediência a Deus, pode ser encontrado em todas as exortações de Moisés neste livro. A história de Israel, as leis de Deus, as bênçãos, as maldições e o cântico de Moisés apontam todos para a importância de Israel obedecer. A própria existência dos israelitas como nação dependia de sua obediência. Expressões como ouve Israel e olhar que antecedem um chamado à obediência e fidelidade ao Senhor. O povo não devia obedecer apenas por temer o julgamento, mas por entender a misericórdia e bondade de Deus. Bem, então, nós encerramos hoje, a leitura de Deuteronômio. E fizemos a leitura do resumo de Deuteronômio hoje, certo? Bem, uma palavra pode transformar uma vida, pode mudar uma situação, não é? Então eu vou contar para vocês um episódio que eu presenciei. Bem, eu estava caminhando na rua de volta das eleições e haviam 2 catadores de latinha, uma mulher e um homem. Só que eles estavam brigando, eles estavam se desentendendo. E o moço gritava alto, gritava assim, em alto som, E ameaçava, e dizia muitos nomes feios, assim, em relação àquela mulher. Porque ele dizia que aquele saco de latinhas que ela estava segurando, na verdade, ela teria roubado dele. Então eles estavam se desentendendo e ela estava correndo assim pela rua e ele pegou uma pedra muito grande e queria arrumar nessa mulher. Então ficamos todos assim parados, sem saber exatamente o que fazer. Não sabíamos se ia falar com ele que não armasse a pedra, ele estava correndo atrás dela. Não sabíamos se dizia ela que corresse. Ficamos assim parados, E aí ele estava com aquela pedra na mão, assim, para atirar naquela mulher. E veio de lá uns 3 rapazes e um deles chegou assim, bem próximo dele, olhou para ele nos olhos e disse assim, deixe para lá. E quando ele disse assim, deixe para lá, imediatamente aquele homem soltou aquela pedra no chão. E a mulher saiu correndo e ele começou a falar um monte de coisa para ela, mas ele imediatamente deixou aquela pedra no chão. Se aquela pedra tivesse atingido aquela jovem, ela era jovem, ela ficaria muito machucada, poderia até ser ceifada a sua vida, porque era uma pedra muito grande realmente. Bem, então veja o poder de uma palavra, 2 palavras, deixe, 3, deixe para lá, imediatamente, Então, uma palavra boa, uma palavra que edifica, uma palavra que transforma, uma palavra que traz esperança, uma palavra que traz paz ao coração. Que palavra é essa? Jesus. Jesus é a palavra. Tá bom? Muito obrigada por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques. E o meu canal, A Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro.